Olá, boa noite. E o tema de hoje é Guerra Fria. E a nossa aula de história está começando. E vamos lá. Ao final da Segunda Guerra Mundial, dois países acabaram se tornando potência: Estados Unidos e a União Soviética, que eram, respectivamente, o primeiro e o segundo país mais rico do mundo. O primeiro era capitalista e o segundo socialista. E, portanto, tinham ideais contrários no que se trata da reconstrução de um equilíbrio para o mundo pós-guerra. Por isso, as duas potências criaram uma grande rivalidade que chegou a assustar aos países restantes. Aqueles que viam a situação de fora tiveram de formar alianças quando começou a haver uma divisão de interesses mais intensa entre os dois países. Europa Ocidental, Japão e Canadá se aliaram aos Estados Unidos, enquanto alguns países como Romênia, Bulgária, Albânia, parte da Alemanha, China, Iugoslávia, Hungria, Polônia e Tchecoslováquia se tornaram aliados da URSS, União Soviética. União Soviética e Estados Unidos. A Guerra Fria é definida por muitos historiadores como um conflito que aconteceu ideologicamente apenas, sem haver embate militar direto entre EUA e URSS. A União Soviética, com seu sistema socialista, tinha partido único, comunista, igualdade social e economia planificada, porém com ausência de democracia. De outro lado, os Estados Unidos, capitalista, defendia a expansão do sistema capitalista, baseando-se na economia de mercado e no sistema democrático, assim como na propriedade privada. Ambos queriam levar seus ideais políticos para o restante do mundo como uma forma de reconstruir os países após a destruição causada pela Segunda Guerra Mundial. Se formaram, diante das duas potências, blocos militares que objetivavam defender os interesses dos países membros. A OTAN, ou Organização do Tratado do Atlântico Norte, de um lado, surgiu em abril de 1949 e era liderado pelos EUA, com base nos países membros, que eram Estados Unidos, Canadá, Grécia, Áustria, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Suécia, França, Alemanha Ocidental e Inglaterra, Portugal, Itália e Espanha, sendo que esta última entrou somente em 1982, que é o caso da Espanha. Do outro lado, o Pacto de Varsóvia, que era comandado pela União Soviética, defendendo os países socialistas, como a própria URSS, Polônia, Tchecoslováquia, Albânia, Alemanha Oriental, Romênia, Coreia do Norte, China e Cuba. Na Alemanha, a situação foi dividida. Após a Segunda Guerra, ergueu-se um muro em Berlim que dividia a área do país entre as duas potências. A República Democrática da Alemanha ficou sendo zona de influência soviética com capital em Berlim. A República Federal da Alemanha, por sua vez com capital em Bonn, ficou como zona de influência capitalista. Ambos os lados desenvolveram planos econômicos para desenvolver seus países aliados e, ao final da década de 1940, os Estados Unidos colocaram em prática o que ficou conhecido como Plano Marshall, o que oferecia ajuda econômica, usando principalmente empréstimos para reconstruir os países que haviam sido afetados pela Segunda Guerra Mundial. A URSS lançou o Comecon, criado 9 anos depois para garantir ajuda de forma mútua entre os países aliados. Pessoal, só uma correção que eu acho que eu falei errado. É Plano Marshall, tá? Plano Marshall. Vamos agora para a corrida armamentista e outras disputas. As duas potências
Ambas vitoriosas da Segunda Guerra Mundial, ao final desta, possuíam poder bélico, com armas que foram desenvolvidas antes e durante o conflito, envolvendo tanques, aviões, submarinos, navios de guerra e mísseis balísticos, que eram as armas denominadas convencionais, mas contavam ainda com armas químicas não convencionais. Uma das armas desenvolvidas no período foi a bomba atômica, cuja posse era dos Estados Unidos, que vinham aumentando seu poder bélico e superioridade militar. Diante da vantagem dos Estados Unidos, a União Soviética viu necessidade de iniciar um programa de pesquisas objetivando construir também bombas, o que conseguiram no ano de 1949. Logo depois, foram passados para trás novamente pelos EUA, que desenvolveram e testaram a primeira bomba de hidrogênio, cujo poder era mais de 100 vezes maior que o da bomba atômica. Somente em 1953 a União Soviética conseguiu copiar, por meio de espionagem, essa tecnologia. A corrida armamentista entre os dois países era motivada pelo medo que ambos tinham de ficar para trás na produção bélica, e também como uma forma de mostrar quem era capaz de destruir o outro, de destruir ao outro. Na década de 1960, com o avanço da corrida, Estados Unidos e URSS tinham em suas mãos armas suficientes para destruir qualquer país do mundo. O que impediu então? É uma pergunta. O que impediu então que houvesse uma guerra nuclear? Ambos tinham poderes para destruir ao outro mesmo sobrevivendo a um ataque nuclear, de forma que haveria retaliação e ambos acabariam destruídos. No claro conceito de destruição mútua assegurada, ou ainda equilíbrio do terror. Além da guerra armamentista, houveram outras disputas ideológicas entre os países. Ideológicas quer dizer disputas de ideias. Cada país tinha uma ideia, uma ideologia diferente. E por causa disso gerava um conflito, né? Os Estados Unidos promoveram uma caçada de combate intenso ao comunismo, não somente em seu território, mas em todo o mundo, tendo como ferramenta propagandas, histórias em quadrinhos, televisão, jornais e até mesmo cinema. O país divulgou campanhas que mostravam de forma bastante valorizada o modo americano de vida. Muitos cidadãos americanos, inclusive, foram presos nesse período por defenderem ideias semelhantes às do socialismo e não do capitalismo. Houve no ano de 1946 um discurso de Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro britânico nos Estados Unidos, que usou o termo cortina de ferro, referindo-se à influência que a URSS exercia em países socialistas no leste europeu, defendendo ainda que após a Segunda Guerra o país havia se tornado inimigo dos valores ocidentais. Na União Soviética, o mesmo aconteceu com os ideais inversos. Houve ainda a corrida espacial em que os dois países, EUA e URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, traduzindo, a sigla URSS, lutavam para competir em avanços espaciais. Além dos bélicos, tentavam, concomitantemente, aumentar e desenvolver seus conhecimentos e tecnologias para obter avanços, mostrando ao mundo quem era o mais poderoso no que se tratava de tecnologias especiais. Eles ficavam competindo, Estados Unidos e o URSS, qual deles tinha o poder, Qual deles tinha qual deles que tinha o melhor avanço espacial.
qual deles que tinha o melhor avanço espacial. Então, EUA e URSS ficavam lutando, competindo para ver quem é que tinha o melhor avanço espacial, a melhor tecnologia espacial. Em 1957, a União Soviética lançou o foguete Sputnik, com um cão dentro, que foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço, mas 12 anos depois, os Estados Unidos financiaram a missão espacial norte-americana, em que o homem pisou na Lua pela primeira vez na história. Para encerrar, o fim da Guerra Mundial. Como que tudo terminou? Você vai saber agora. A Guerra Fria chegou ao fim com a crise do socialismo ao final dos anos 1980, quando a falta da democracia, a crise nas repúblicas soviéticas e o atraso econômico se intensificaram. O Muro de Berlim caiu, literalmente, em 1989, e as duas Alemanhas passaram a ser novamente uma. O Muro de Berlim caiu, literalmente, em 1989, e as duas Alemanhas passaram a ser novamente uma só. Tá? Então, o Muro de Berlim caiu literalmente, e depois as duas Alemanhas passaram a ser novamente uma só. O fim do socialismo chegou, inclusive na União Soviética, pelas mãos de Gorbachev. Presidente no início da década de 1990. Houveram reformas políticas e econômicas e acordos firmados com os Estados Unidos que acabaram enfraquecendo o socialismo e fortalecendo o capitalismo, que pouco a pouco passou a ser implantado nos países antes aliados da URSS. Então, a Guerra Fria, só para resumir, foi um conflito político e ideológico, ou seja, eles não chegaram a lutar fisicamente, foi um conflito político e ideológico. Ideias. Cada um tinha uma ideia diferente, aí eles lutaram contra essas ideias. Mas não foi uma luta física. Então, foi um conflito político e ideológico que foi travado entre Estados Unidos, EUA, e União Soviética, URSS, entre 1947 e 1991. O conflito travado entre esses dois países foi responsável por polarizar o mundo em dois grandes blocos, um alinhado ao capitalismo e o outro alinhado ao comunismo. Qual foi a causa da Guerra Mundial? Qual foi a causa da Guerra Fria? Esse conflito foi resultado da disputa pela hegemonia mundial entre Estados Unidos e União Soviética, os dois países que saíram com status de potência após a guerra. A diferença de ideologia é a chave para entendermos esse conflito. A diferença de ideias, que Estados Unidos tinha uma ideia, União Soviética tinha outra ideia, e aí eles lutaram contra essas ideias. Tá, pessoal? Acabou a nossa aula, muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou, já deixa o seu like. Eu fico por aqui, desejo a todos um bom final de semana e até segunda. Tchau, pessoal!